Adivinha quem foi que disse que nunca mais faria vídeo? Isso mesmo, outra professora, porque se eu disse isso, eu nunca critiquei. Nunca critiquei. Enfim, estamos de volta com o vídeo, sim, porque o meu notebook, ele não anda bem. E aí, por ele não andar bem, ele não anda fazendo lives com muita frequência. Então, assim, hoje nós temos um vídeo rapidão sobre o naturalismo, tá? Para eu dar esse pequeno enfoque, nós vamos focar demais no naturalismo. Deixa eu pegar aqui a caneta. Nós vamos focar demais no naturalismo. Falamos muito sobre realismo. E falar sobre realismo, temos que falar também por osmose no naturalismo. Lembrando que surgiu do mesmo período, compactuam dos mesmos ideais, só que todo naturalista é realista, mas nem todo realista é naturalista. Eu vou explicar pra você por quê, então vem comigo. Vamos lá, gente, o naturalismo é uma extensão do realismo, nasceu no mesmo período, tá? Segunda metade do século XIX. Lembrando que o século XIX é o século mais bipolar que nós temos, porque no início é um século extremamente romântico, né? Você entende daí por quê que é um século romântico. Na segunda metade, nós temos um século, né, vivendo movimentos totalmente opostos ao romantismo, né, que é o realismo e naturalismo. Já no finalzinho, nós temos o simbolismo, parnasianismo e pré-modernismo. Então, assim, esse século viveu muitas, assim, novidades literárias. E não só novidades literárias, mas em todo o seu contexto social, histórico, dentro de obras. Então, esse século, ele foi, enfim, tiveram muitas coisas dentro desse século. Então, vamos lá. Naturalismo é uma extensão do realismo, certo? Ele é uma extensão, ou seja, se aqui temos objetividade, se aqui temos o viés do real, se aqui nós temos o viés, né, das mazelas sociais, não querendo mais enganar, mas querendo mostrar à sociedade como ela é, aqui no naturalismo a gente tem isso extremamente exacerbado, extremamente exagerado, extremamente. Então, o naturalismo é um realismo exagerado, certo? Não fiquem com medo desse tipo de... com esse tipo de afirmação. O naturalismo é um realismo exagerado. Entendam que o realismo seja uma tela, certo? Uma tela que mostra problemas sociais, mostra a vida como ela é. O naturalismo é essa tela em zoom. Então, ele vai focar na mazela X, na mazela Y, na mazela H, tudo dentro de um viés do cientificismo e do determinismo. Porque vai fazer o quê? Vai analisar o personagem, certo? Dentro de uma teoria científica. Então, o autor aqui, ele é um autor cientista. Por que, tia Paula? Porque o autor, gente, ele vai criar uma teoria. Vou dar um exemplo para vocês. O autor vai criar uma teoria, por exemplo. Dentro desse século, a segunda metade do século... Enfim, o século XIX inteiro, o mundo inteiro. Mas esse século, ele ainda é extremamente racista. Porque ainda é muito divulgado aqui nesse século a superioridade de raças. Ou seja, quanto mais mestiço a pessoa for, significa que menos nobre a pessoa é. E isso significa que menos atitudes nobres ela terá. Ou seja, essa pessoa que é mestiço, que é negro, enfim, ela terá mais propensão a ir para o mundo do crime, a ser extremamente mau caráter, mentiroso e por aí vai. Só que não é só isso, obviamente que nem todos os negros aqui são retratados dessa forma, mas eu quero dizer para vocês que o cientista, ele é o autor. E o que é que ele faz? Ele vai criar uma tese. Estão aqui comigo, né? Então, ele vai criar uma tese. E como é que ele vai comprovar essa tese? No seu romance. Ah, tia Paula, agora eu lembrei. A senhora chama o naturalismo, uma das características do naturalismo, de romance experimental ou de tese experimental. Exatamente, porque o autor aqui se posiciona como cientista, ele cria a teoria e ele vai fazer o quê? Criar um romance para comprovar sua teoria. Temos o Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que nós vamos já comentar um pouquinho sobre ele. Esse livro, assim, vocês vão ficar chocados com tantas coisas novas que temos. Você pensa que Madame Bovary, né, toda a bagagem literária de Machado de Assis choca, porque vocês ainda não leram o Cortiço. O Cortiço choca demais. Então, vamos lá. Naturalismo é uma extensão do realismo. É um estilo de realismo exagerado, como eu disse para vocês. É o viés da mazela social em zoom,
São mazelas sociais mais expressas, mais exageradas. O tema como sexo aqui, eles são bastante retratados. E bastante também grotesco, pitoresco, sabe? Uma coisa assim que é mais, como é que eu posso dizer pra vocês? Uma coisa nua e crua, certo? Então vamos continuar. Determinismo, tá? Porque aqui, como eu falei pra vocês, o autor vai criar uma tese e ele vai comprovar essa tese através do seu romance, através do livro que ele vai fazer. Ele vai pegar esse personagem, vai criar o personagem e vai colocar dentro dele. Ou seja, esse personagem é legalzinho, pois deixa eu colocar ele nesse cortiço aqui, que ele vai ter que quebrar pedra pra poder vencer na vida. Será que ele vai ficar tão legalzinho assim? Vocês estão entendendo? Quer dizer que essa mulher aqui, quer dizer que ela nunca teve aos 18 anos e nunca menstruou? Pois vamos ver aqui se ela vai ter sua primeira experiência, se ela não vai se aflorar, se essa menstruação dela não vai descer. Então, gente, o livro Cortiço, ele traz muita coisa, sabe? Quer dizer que ele é bonzinho. Deixa eu só colocar outro homem olhando pra mulher dele pra ver se ele não vai criar instintos assassinos. Então, ele criava essas teses de que o homem era determinado pelo meio, pela raça e pelo momento. Aqui. Então, o naturalismo é basicamente isso. Cria personagens através de todo o contexto social que nós vivemos, né? O retrato da realidade. E ele traz essa realidade para dentro da obra. Então, aí ele cria uma tese e ele comprova essa tese dentro do seu romance. Por isso que nós temos dentro do naturalismo algo chamado que é romance de tese experimental. Tá bom? O cientificismo, o autor tenta provar uma tese através do seu romance, como eu já expliquei para vocês, por isso que a gente conhece de romance de tese ou romance experimental. Tudo faz característica ao mesmo estilo, que é o quê? O autor se comporta como cientista e como cientista ele aprova, a prova é ótimo, né? Ele elabora uma teoria e ele vai comprovar essa teoria dentro do seu laboratório. Qual é o seu laboratório? O livro. Tudo bem, tudo bem. Os principais autores, a gente aqui tem, o C não tá pegando no meu notebook. Não tá, não sei mais nem o que eu faço. Não tá o C, o M, o V. E é isso, vai desse jeito. Tá? Meu Deus, o C nem era aqui. Bem aqui, gente, o C. Entendam que o C é aqui. Isso, eu vou dar um X aqui, pronto. Os principais autores, nós temos a Luiz de Azevedo, que é o principal representante do naturalismo no Brasil. Fala em naturalismo no Brasil, você tem que lembrar o quê? A Luiz de Azevedo, você tem que lembrar do livro Cortiço. De novo, se eu falo em naturalismo no Brasil, eu tenho que lembrar de Aloysio de Azevedo, tenho que lembrar do livro do Cortiço. Se eu falo em... Ai, bati meu braço aqui. Peraí. Se eu falo em realismo no Brasil, eu tenho que lembrar de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e todo o legado de Machado de Assis. Por que, tia Paula, eu tenho que lembrar desses? Porque esses são os mais recorrentes e são os mais importantes. Quando eu digo importantes, eu meio que menosprezo os outros, né? Tá. Esses são os mais recorrentes dentro da teoria dos vestibulares, dentro das questões dos vestibulares. Tudo bom? Então vamos lá, nós temos também Adolfo Caminha, Raul Pompeia e Inglês de Souza, certo? Vocês não podem esquecer desses autores. Aloysio de Azevedo, Adolfo Caminha, Raul Pompeia e Inglês de Souza. Então vamos lá, o Cortiço, gente, eu vou falar por alto, porque eu quero bastante que vocês leiam esse livro, tá? Pra vocês me dizerem se ele é bom ou se ele é ruim. Então aqui nós temos 3 personagens. Gente, aqui é um livro em que não é só focado, tipo assim... nós temos só João Romão, Bertoleza e Miranda como personagens principais. Não, nós temos aqui Rita Baiana, nós temos aqui agora eu esqueci o nome. A Zumira, que é a filha de Miranda. Nós temos aqui a Leone, que é uma prostituta. Nós temos a Pombinha. Gente, nós temos muitos personagens que eles são secundários, mas os secundários que dão vida, tá? E o principal personagem do livro, que é o quê? Que é o próprio Cortiço. Tipo, o que é o Cortiço? Gente, não sei se vocês já viram kitnets. Temos hoje como kitnets. É uma grande casa, que elas são divididas em quartos, e esses quartos, eles se dividem ainda dentro, né? Tipo, sala, cozinha, outro quarto. Acho que vocês já viram kitnet da vida de vocês. Então, o cortiço é basicamente isso, não. O cortiço é isso. Só que imagina que dentro desse cortiço, quem morava? Morava as lavadeiras de roupas, morava os pessoal que trabalhavam na pedreira, morava o pessoal que foi recentemente alforriado. Então, eram as pessoas, gente, que tinham pouca condição financeira. Então, o cortiço, eu entendo o cortiço, assim, gente, como uma das maiores mazelas, assim. É incrível a descrição é basicamente bem grotesca a respeito desse ambiente. E o Cortiço é o principal personagem desse livro.
Tia Paula, como é que um ser inanimado pode ser o principal? É o principal personagem desse livro, é o próprio Cortiço, certo? João Romão, gente, é um português muito, muito trambiqueiro. Tipo, quando você pensa que ele não pode ser trambiqueiro, ele era mais. Era um comerciante. E esse comerciante, gente, ele fazia de tudo pra vencer na vida. Inclusive dormir no próprio comércio pra evitar gastar coisas. E vender. Então, assim, ele tinha uma vida de abdicação. A Bertoleza é uma escrava fugida, mas só que ela juntava dinheiro pra sua liberdade. E ela era amancebada, como diz minha mãe, que é amancebada, vivia junto com outro homem. Só que esse outro homem morreu. E aí, o que é que João Romão fez? Bertoleza, né? Ok. Oi, Bertoleza, tu tem uma quitanda, né? Tu faz as coisinhas pra vender, né? Que legal, né? Beleza, o que foi que ele fez? Ele fica junto com a Bertoleza, por quê? Porque eles dois juntos ganhavam mais dinheiro. E aí eles passam a morar juntos. Através daí surge Miranda. Miranda é outro português. Esse português, só que ele assim, Miranda estava passando por dificuldades financeiras, mas Miranda tinha o quê? Miranda tinha títulos. O Miranda tinha uma filha chamada Zumira, que ela vai já ser importante aqui pra história daqui a pouco. Miranda tinha uma filha chamada Zumira, tá? E até aqui, gente, eles eram extremamente rivais. Miranda e João Romão eram extremamente rivais porque eles dividiam... Miranda tinha seus ganhos dentro daquela... passa na região de Botafogo, Rio de Janeiro, é importante dizer, né? Então, eles tinham seus ganhos naquele local e os dois eram uma briga constante por terra. O que é que acontece depois? Então, vamos lá, a narrativa vai seguindo, vai surgindo outros personagens. João Romão e Bertoleza conseguem mais dinheiro através de muita trambicagem, certo? Eles roubavam Porto das Pedreiras, então eles dois não eram... Gente, não tem nenhum personagem santo aqui. Não tem, viu? Vou dizer pra vocês que não tem, não. O que era se corrompe na hora. Por isso que aqui é um romance de tese experimental, sabe? Que o homem, ele é extremamente manipulado pelo meio. Então, se você quiser alguém aqui para adorar, idolatrar e dizer, uau, preciso viver esse personagem, você não vai encontrar aqui. Você vai encontrar aqui destruição, trambicagem e gente mentirosa. Continuando. E aí, João Romão e Bertoleza conseguem mais esse dinheirinho, né? E eles começam a construir o cortiço. João Romão é o dono do cortiço. E o que é que ele faz? Né? Ele vai alugar esse cortiço para essas pessoas que eu já citei, para os que trabalhavam na pedreira, para lavadeiras de roupa, para os escravos recém-alforriados, pessoas extremamente pobres. Então, assim, ele começou a crescer mais ainda, além da sua venda que ele ainda tinha. Mas ele ainda tinha uma inveja muito grande de Miranda. Por quê? Miranda, mesmo não tendo o dinheiro dele, certo? Porque ele estava crescendo bastante, mas Miranda era convidado para as altas festas, né? Para as festas, assim, da alta sociedade, todas aquelas coisas que João Romão não era convidado. E aí vai surgindo muitas coisas, vai surgindo a Pombinha. A Pombinha era uma menina que morava no cortiço e ela já tinha 18 anos e ela não menstruava. E aí ela queria muito casar pra aumentar, como é que posso dizer, uma chance de vencer na vida, como eu trago sempre pra vocês. Que o casamento no realismo e romantismo é um passo para a ascensão social, entendeu? Então aqui o casamento é visto sempre como uma coisa de conveniência para finanças. É basicamente assim, diferente do romantismo. Não vou nem entrar em questão por quê. Então ela conhece dentro a Leone é uma prostituta que vai surgir no decorrer da narrativa. Ela não mora no cortiço, mas ela vai visitar porque ela é madrinha de uma criança que mora no cortiço. Então, gente, a Leone seduz a Pombinha. Tia Paula, então, tem relacionamentos homoafetivos aqui. Tem relacionamento homoafetivo, por exemplo, como um dos caras que ele não ia trabalhar na pedreira, ele preferia lavar as roupas junto com as mulheres, entendeu? Então, daí já surgiu a Leone, gente, ela seduz a Pombinha, e a Pombinha fica assim, meu Deus, enfim. Dias depois, as regras, eu vou chamar regras porque eu acho tão assim culto. As regras dela descem. Ela consegue casar, mas ela nunca esquece a Leone. Moral da história, gente, acontece um bafafá, ela separa, isso depois de muita narrativa, eu já tô bem longe. Ela separa e ela volta pra Leone. Acredita? Ela volta. E agora, no final da história, a Pombinha, que era a mocinha, que você disse, a tia Paula disse que não tinha um santo, tá aqui a Pombinha, a bichinha, a pobre, e não sei o que mais lá. No final da narrativa, ela vira prostituta. Juro pra vocês. E aqui tem morte, um tentando matar o outro, porque um homem olhou pra mulher do outro. E aqui tem tanta coisa. Tia Paula e João Romão e Bertoleza. Gente, João Romão, como não era gente, ele começou a ver assim, poxa, eu tô brigando com Miranda à toa. Então, o que é que ele começou a fazer? Ah, tá, meu Deus, como é que eu esqueci disso? Gente,
Bertoleza, falei pra vocês que era uma escrava fugida, né? E tava juntando dinheiro. Ok, ela pega o dinheiro e dá pra João Romão. E pede pra João Romão comprar sua alforria. Então, João Romão faz o quê? Ele falsifica uma carta de alforria e fica com o dinheiro pra ele. E Bertoleza jurava, ele entrega, gente, é linda a cena, ele lendo pra ela que ela era uma escrava livre, tal. E blá, você fica, uau, não sei o quê. Só que ele não vale nada, né? Você já sabe, você como um leitor, né? Já sabe que ele simplesmente falsificou a carta de alforria dela. E aí, João Romão começa a dar em cima da filha de Miranda, a Zulmira. Por quê? Porque pra ele, o casamento, como eu disse, pra toda a galera do realismo / naturalismo, é um pretexto pra ascensão social. Porque ele tinha dinheiro. E Miranda tava querendo, porque Miranda tava afim do dinheiro de João Romão. Só que tinha um empecilho. Que empecilho tinha a Paula? Bertoleza. Bertoleza não tava gostando nada disso. O que é que ele fazia? Poxa, se Miranda não vai gostar nada disso. Nada disso que eu tô com Bertoleza. Então, o que é que ele faz? Gente, ele denuncia Bertoleza pra galera lá, os antigos donos dela. Opa! Oi, tudo bom? Então, antes que ela fugir, ela tá por aqui. E denuncia. Bertoleza, na hora que chega e vê seus antigos donos, ela sabe de cara de toda a tramóia de João Romão. Toda a tramóia. Mas ela disse que jamais voltaria a ser escrava novamente. Então, com a mesma faca que ela estava tratando o peixe, ela pega a faca, gente, bota aqui na barriga dela e vai abrindo de forma horizontal, de dentro a dentro, de fora a fora. E as vísceras saindo. E as vísceras saindo. E ela cai no chão, joga a faca para um lado e as vísceras dela saindo e ela morrendo. Mas ela disse que não voltava a ser escrava de novo. Moral da história. Não termina por aí não. Adivinha qual é a última cena? A coisa mais injustiçada da minha vida. A galera do abolicionismo, porque tava no auge, né? Os movimentos abolicionistas. O que é que acontecia com esse movimento? Chegou. Esse é o último final da cena. Chegou e meio que coroa João Romão como como uma das pessoas que fazem de tudo para alforriar os escravos, como uma pessoa abolicionista, como um deles. Então João Romão no final é coroado. Juro pra vocês. Confusão, treta, injustiça é aqui. E é porque vocês não sabem, não contei nem as partes que eu não vou contar. Porque eu disse pra vocês que muita coisa aqui era exagerada, nem contei tudo. Então, assim, é um livro que eu quero bastante que vocês leiam. Porque se você ler aqui e entender que aqui os personagens, eles são semelhantes, na verdade, tem suas características semelhantes a de animais, lembram do zoomorfismo, aqui é muito presente. Você não esquece as características do naturalismo. Então, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham entendido, tenham feito as anotações de vocês. Beijo e tchau, tchau.